Muito bem, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é a primeira aula de Física Geral 3 desse primeiro semestre de 2021. E o nosso objetivo de hoje é apresentar o plano de ensino em linhas gerais da nossa disciplina, tá? Do nosso curso de Física Geral 3. Então, sem mais delongas, nosso tema, então, plano de ensino de Física Geral 3. Para começar, o objetivo geral da disciplina, que consta em todo o plano de ensino. Então, veja lá, apresentar e desenvolver ideias e relações de cunho conceitual e matemático que propiciem aos cursistas da disciplina uma compreensão mais ampla e instrumental da física e também habilidades com as quais possam vir a analisar situações cotidianas ou profissionais, mais no futuro, que requeiram esse repertório de conhecimentos científicos. Viu aí? Então, a ideia geral para a disciplina é essa. No caso, uma disciplina de física geral tem esse propósito: é municiar, dar a quem estiver cursando a disciplina determinadas habilidades que permitam futuramente intervenções em situações cotidianas ou profissionais. No caso de vocês, que serão professores, a grande maioria que está fazendo a disciplina, exatamente trabalhar bem com esses conceitos e, inclusive, associando esses conceitos para os seus futuros estudantes às situações cotidianas, que são aquelas que eles vão vivenciar. Na sequência da ementa, temos que listar os objetivos específicos. Primeiro deles, apresentar e desenvolver, veja o destaquezinho aqui, na forma integral, as leis e princípios fundamentais que estruturam o eletromagnetismo clássico. Então, aí, duas especificidades da disciplina. Primeiro, qual é o teor da disciplina? Eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo clássico. Segundo ponto fundamental, veja lá. Essa estruturação do ponto de vista dos princípios fundamentais, ela é feita na chamada forma integral. O que é essa forma integral? É integral da matemática mesmo, do cálculo. Cálculo integral. Como vocês verão ao longo da disciplina, basicamente o eletromagnetismo pode ser sintetizado nas famosas equações de Maxwell, que são exatamente quatro. E todas elas podem ser apresentadas num primeiro momento, que é o primeiro contato de vocês formalmente com esse conteúdo, na chamada forma integral. Integral de integral mesmo. As quatro equações fundamentais do eletromagnetismo, elas são apresentadas em termos de integrais. Integrais de caminho ou integrais de linha e integrais de superfície. Cada uma delas com um significado específico que a gente vai apresentar. Ah, Luciano, quer dizer então que eu tenho que desenferrujar o meu cálculo integral obrigatoriamente aqui na Física 3? Exatamente, certo? Vocês verão que na primeira parte da ementa e na terceira parte, como eu vou apresentar daqui a pouquinho, o cálculo integral é absolutamente indispensável. Então, aproveita aí essa primeira semana que a coisa está mais tranquila para desenferrujar ideias fundamentais de cálculo integral. Evidentemente que à medida que a gente for necessitando, eu sempre faço, obviamente, alguma breve revisão que seja para você relembrar esses tópicos. Então, a gente vai usar noções de cálculo 1 e de cálculo 3 também, né? Cálculo 2, com certeza. Ideia de integral envolvendo algumas coordenadas que não são cartesianas, né? Noções que vocês tiveram certamente, mas que eu vou lembrar na hora necessária. Por enquanto, já aproveita para dar uma revisãozinha nesses pontos. Segundo objetivo específico é modelizar fisicamente, a partir dos conceitos de carga elétrica, que a gente começa a ver amanhã, campo e potencial, dois conceitos que a gente vai ver a partir da semana que vem, situações físicas envolvendo condutores de corrente, um fio por onde passa uma corrente elétrica, os chamados materiais isolantes
E também, de forma mais geral, circuitos elétricos, não é? Como o circuito da residência e outros que a gente vai tratar, bem como as aplicações mais relevantes de tais modelos. Então, aqui está o direcionamento mais específico do primeiro objetivo. O que do eletromagnetismo que nos interessa nesse primeiro momento? Exatamente isso, né? Trabalhar com essas ideias aqui do nosso segundo objetivo. Muito bem. Na sequência, importantíssimo é qual livro-texto de consulta, em que, obviamente, a gente vai nivelar a abordagem da disciplina e ao qual vocês vão recorrer, né, à medida que o conteúdo for desenvolvendo, para complementar o que nós apresentarmos nas nossas aulas. Lembrando que será um livro de consulta. Por que de consulta? Vocês vão ver que é muito extenso o conteúdo desse volume especificamente, que é o eletromagnetismo, né, da coleção do Halliday-Resnick. Na verdade, é uma reescrita dele pelo Gerald Walker, certo? Esse livro está disponível na biblioteca física, e enquanto a gente não tiver acesso a ela, eu vou deixar disponível um link para que vocês possam acessar o livro, né? Esse livro-texto que é de consulta. Então, alguns dos pontos que ele aborda, evidentemente, dentro do espaço de tempo que a gente vai ter, são muito específicos e a gente não vai tratar de todos, evidentemente, né? Daqueles que são mais relevantes para cumprir os objetivos da disciplina e a ementa como um todo, tá bom? E eu vou indicar, evidentemente, quando for o caso, né, os tópicos específicos dentro dessa bibliografia para vocês acessarem, para vocês consultarem. A nossa ementa, especificamente, vejamos lá. O primeiro capítulo se chama A Lei de Coulomb, é o capítulo 21 do nosso livro do Halliday, em geral de qualquer outro autor semelhante, não é? Então, primeiro capítulozinho. Então, vai contando aí. Segundo capítulozinho, Campos Elétricos, capítulo 22. Terceiro capítulo, a chamada Lei de Gauss. Na sequência, Conceito de Potencial Elétrico, capítulo 24. Capítulo 25 é Capacitância, que é uma grandeza física que caracteriza determinados dispositivos, como a gente vai ver, chamados de capacitores. Capítulo 26, as noções de corrente elétrica e resistência elétrica. Dois conceitos fundamentais para a gente estudar os circuitos, que vem na sequência, exatamente capítulo 27. Capítulo 28, partimos agora para o segundo tipo de campo fundamental do nosso contexto. Lembra-se, a disciplina se chama eletromagnetismo. Dois tipos de campo, campo elétrico e campo magnético. Então veja que do primeiro capítulo até o sétimo a gente vai usar campo elétrico, que está no fundo por trás de todas essas ideias. A partir daí é necessário que a gente conheça os chamados campos magnéticos. Então o capítulo 28 tratará disso. Na sequência, campos magnéticos produzidos por correntes. Então, corrente elétrica em um condutor gera no espaço à sua volta um campo magnético, como a gente vai ver. Evidentemente que existem campos magnéticos gerados pelos chamados ímãs permanentes. Você já sabe, certamente, da sua experiência, né? Então, os dois casos a gente vai tratar. O 10º capítulo é chamado de indução e indutância, que é exatamente um par de conceitos ligados à ação magnética, certo? Indução e indutância. Capítulo 31, 11º, são as chamadas oscilações eletromagnéticas e noções de corrente alternada. A corrente, obviamente, que existe aí na rede domiciliar, no circuito elétrico da sua casa, por exemplo. E, finalmente, o 12º capítulo, como eu mencionei, que é o fechamento dos princípios fundamentais. As 4, já guarda aí na sua memória, 4 equações de Maxwell. Elas 4 são 4 tipos de integrais, elas vão sintetizar todos os fenômenos elétricos e magnéticos que a gente terá visto até então. É uma síntese do eletromagnetismo, as chamadas equações de Maxwell. E uma noção de magnetismo em meios materiais. Não é? Então veja aí,
São 12 capítulos. Por isso eu disse, nós temos 12 semanas. Normalmente, o nosso semestre, quando presencial, a gente tem 20 semanas de aula. Então, a gente teria que trabalhar esses 12 capítulos ao invés de em 20 semanas, em apenas 12. Evidentemente que não é possível fazer isso com apenas uma aula por semana, né? Que é aquela aula que está fixada como momento síncrono. Por isso, várias vezes, praticamente uma vez por semana, a gente vai ter uma live extra, exatamente para dar conta de cumprir essa ementa no máximo da sua totalidade que a gente conseguir dentro desse tempo, tá bom? Então, por isso que já deixei aí nessa semana lives extras agendadas. E assim terá que ser para que a gente consiga cumprir bem esses 12 capítulos, essas 12 ementas. Esses 12 capítulos dessa ementa. Tranquilo? Bom, tranquilo, né? A princípio, sim. Agora, a avaliação. Muito bem. Como é que a gente vai trabalhar nesse semestre? Fundamentalmente, de modo muito semelhante ao que aconteceu nos módulos. Vai ter uma pequena diferença. Vejamos lá. Atividades via Google Formulários. Né? A maioria de vocês que já fez a disciplina comigo, né, já conhecem a sistemática. Essencialmente é aquela mesma. Então, serão atividades que valerão no seu total 40 pontos. Certo? Quais as características dos formulários? Relembrando, né? Talvez alguém aí ainda não conheça. Então, vem sempre o título referente à disciplina, por exemplo, aqui, FG3 2021, né? Primeiro semestre, atividade 1, né? E sempre a gente vai destacar alguns pontos lá na descrição do formulário, né? Primeiro, sempre eu atribuo valor percentual. Então, você vai receber a sua nota inicialmente, né, como 60%, 80%, 90%, 100%, tá bom? Isso é convertido no valor real da atividade só no final, quando a gente for fechar as notas. Evidentemente, se você tiver sempre com 60% ou mais, obviamente essa é a situação ideal, né? Outro ponto importante, quantas horas são atribuídas, né, para que a gente cumpra a carga horária. Lembrando, essa disciplina tem 80 horas, né, no total de 12 semanas. Então, cada atividade deverá corresponder a um certo número de horas que a gente tem que indicar. Outro ponto super importante, data e hora limite, sempre aparecerão aqui, né, para envio das resoluções. Videoaulas de referência, aquelas que a gente disponibiliza para que sirvam, evidentemente, né, como o próprio nome está dito aí, de referência de ajuda para que você possa revisar o conteúdo e desenvolver a atividade. Detalhe, a solução é sempre feita, né, com fotos da resolução manuscrita, convertidas em um único arquivo PDF, como vocês já estão acostumados provavelmente a fazer, e lembrando sempre de cuidar desses detalhes que eu destaco aqui no final, não é? Que devem ser cuidados do posicionamento correto, né? Orientação para cima, deve estar legível, todas as resoluções assinadas por quem desenvolveu a resolução, etc. Né? Esses detalhes fundamentais sempre aparecerão aí no cabeçalho, para que a gente não tenha, obviamente, que devolver a atividade para ser refeita. Detalhe importante, como a gente costuma trabalhar, e eu já fiz isso, né, na outra disciplina, em grupo. As atividades que a gente vai desenvolver, como fizemos, né, nos módulos, serão em grupo preferencialmente. Essa primeira, como vocês ainda estão constituindo os grupos, eu vou deixar que seja entregue individualmente. Mas eu espero que a partir da segunda atividade, até lá, vocês já tenham formado os grupos, né? Então, são grupos com 4 integrantes de preferência, tá bom? Se alguém lá depois, etc e tal, precisar se encaixar em algum grupo, a gente vê essa possibilidade, tá? Mas tentem se organizar ao longo dessa semana, o mais brevemente possível, com grupos de 4 integrantes. Lembrando, envie para mim o representante, né, que vocês escolherem, como a gente já trabalhou dessa maneira. É interessante, importante, necessário que tenha um representante, tá bom? Me envie, assim que o grupo tiver concretizado, tá? O nome dos integrantes do grupo, certo? Para que aí, a partir da segunda atividade, a gente já trabalhe
dessa maneira, tá? Então, importantíssimo formar nessa semana os grupos. Então, teremos provas, né? 40 pontos para atividade via formulário Google e 60 pontos de provas. Como é um semestre corrido, ou seja, um semestre que não tem interrupção, nós faremos 3 provinhas. Inclusive, as datas já estão aqui, tá bom? Vou deixar lá no mural da sala, já publico amanhã junto com a videoaula que a gente está gravando, certo? Então, para você registrar e se organizar, não é? Vocês vão ter muitos compromissos certamente parecidos aí no semestre. Então, prova 1, 21 de outubro. Veja o detalhe. Quinta-feira, às 21 horas. Luciano, por que você botou esse horário aí? Lembra como é que a gente trabalhou na Física 2? Quem fez? Bom, quem não fez, é bom lembrar. A gente tem uma parte da prova que é individual, né? No formulário Google, em geral, são questões de múltipla escolha, certo? E esse eu dou um tempo para vocês fazerem. Eu preciso de um horário que vocês façam, pelo menos 1h30, não é? Por isso eu estou marcando para as 21 horas e dou um prazo aí de 1h30 para que me envie essa parte individual. E tem a parte em grupo, certo? Aí o tempo é maior, né? Começa também nesse horário e eu dou um prazo até o outro dia ou 2 dias, conforme for o caso, para que vocês enviem a resolução. Tudo bem? Então, 20 pontos cada uma. A segunda provinha no dia 18 de novembro, também começando quinta às 9 da noite. E a última no dia 14 de dezembro. Essa aqui, por ser na última semana do semestre, para que vocês não se atropelem, e eu já deixo já registrado para que eu também possa me organizar no fechamento das notas. Então, será na terça-feira, tá? Mesmo esqueminha. Começa às 21 horas, a parte individual, cada um entrega, envia seu formulário, e aí eu dou um prazo para o grupo, mais 1, 2 ou 3 dias, se for o caso, para enviar a resolução da parte discursiva. Certinho? Também valendo 20 pontos. Programação da nossa primeira semana, que já está acontecendo, segunda, mas na prática, primeira, que é essa de 26 de setembro a 1º de outubro, né? Então, hoje, dia 27, nesse horário, aula extra, estamos fazendo a apresentação do plano de ensino da disciplina. Atenção, quem leu o e-mail já está sabendo, né? Então, amanhã começamos o conteúdo. Então, dia 28, 19 horas, live pelo YouTube, certinho? Então, você vai acessar direto o link da live que eu já disponibilizei e vou colocar no mural da sala também. Então, amanhã já é a nossa primeira aula de conteúdo. O conteúdo será carga elétrica, certinho? Então, a hora que você chegar na live, você pode assistir do começo. Obviamente, se esforcem para começar às 7, tá bom? Eu vou entrar no ar às 6h57, tá bom? 3 minutinhos para receber quem estiver chegando, conferir se a transmissão está ok, e às 7 horas em ponto a gente começa então o conteúdo, tá bom? Aí, claro, você pode chegar e se manifestar no chat e tudo mais, a gente vai estar acompanhando também. Então, já vai ficar gravado. Imediatamente, assim que termina a live, ela já fica lá disponível para você, né? Quem chegar durante a live, assiste, como eu já disse, estou reforçando essa ideia do ponto em que pegar. E na quinta-feira faremos uma segunda live extra, dia 30, também lá, aula extra pelo YouTube, será às 21 horas, que é um horário, esse asa aqui merece, né, ser corrigido, que é um horário que eu pesquisei e, pelo que percebi, ninguém das turmas de Física e Matemática oficialmente tinha horário, por isso eu estou deixando assim, tá bom? Então, será um segundo assuntozinho dentro daquele primeiro capítulo, capítulo 21. A segunda parte dele é exatamente a lei de Coulomb, que dá nome ao nosso capítulo, certinho? Então, é isso, para que a gente consiga dar andamento, você viu lá que é um conteúdo muito extenso. Para começar, eu preciso, então, nessa semana, dessas lives extras. E aí, libero para vocês a primeira atividadezinha, que é referente a esses 2 tópicos, tá bom? Vai ser uma atividade relativamente tranquila, exatamente porque eu estou deixando a possibilidade de vocês me entregarem individualmente, né? Enquanto os grupos são formados nessa semana. Então, é a nossa primeira atividade sobre esses 2 assuntos. Lembrando, para quem ainda não conhece, eu deixei lá, né? Esse é o nosso canal, onde todas as aulas ficam disponíveis. E, particularmente agora, as lives que a gente
estará fazendo direto pelo YouTube, né? Então, quem não se inscreveu, se inscreva, porque assim o YouTube avisa você quando nós estivermos com live programada, alguma entrada excepcional que eu tenha que fazer ou resolva fazer, né? O horário eu escolho, né? Tem essa liberdade a qualquer momento, conforme a necessidade de vocês. Pode acontecer em alguns momentos que a gente tenha que resolver um número maior de questões, por exemplo, né, que demandem mais tempo. Então, evidentemente, eu vou fazer uma live fora do horário, né? Noturno, disponível, pode acontecer. Né? Vai depender também, obviamente, da demanda de vocês. Eu estou me dispondo a isso. Né? E para facilitar, é interessante que você esteja inscrito, porque qualquer vídeo extra que eu grave ou as lives que podem aparecer também, você já é notificado imediatamente. Não esqueça de acessar a nossa playlist, certo? Já existe a playlist de Física Geral 3, com algumas aulas antigas, né? De uma outra sessão da disciplina que eu ministrei. Vocês vão ver que os vídeos que eram feitos apenas pelo Meet não têm a mesma qualidade que a gente vai estar apresentando hoje para vocês, né? Então, algumas aulas lá, infelizmente, porque o Meet não é a plataforma ideal para isso, né? Elas não têm a mesma qualidade que a gente está apresentando agora, né? Eu vou deixar um tempo essas aulas disponíveis, até mesmo indicar algumas para vocês verem, reforçando o trabalho também, complementando, né, os estudos nesse semestre, tá bom? Atenção, super dicas aí. Primeira delas, que eu já mencionei lá na Física 2, certo? Trate as lives, né, aqui, por exemplo, ou as do YouTube que a gente estiver fazendo, como uma aula em que você tem que estar lá com o seu caderno, se possível, né? Mesmo que você esteja assistindo no celular, dá um jeitinho. Anotar as dúvidas, né, durante as lives, certo? Para quê? Para que você depois possa enviar essas dúvidas, os grupos, né? Para que a gente possa responder. Quem me enviou e-mail aí na disciplina do semestre passado sabe disso. A gente tenta responder o mais agilmente possível, né? Então, saiu a atividade, tá com dúvida, isso vai me guiar, inclusive, para marcar uma live extra pelo YouTube para tratar exatamente daquelas dúvidas, né? Isso certamente vai beneficiar muito os estudos de vocês, tá? Então, tome notas, aponte aqueles elementos, né, que não ficaram claros ou que você quer que a gente resolva alguma questão mais específica em relação a eles, etc. Como você faria mesmo na sala de aula presencial. Né? E me manda um e-mail, porque com isso eu roteirizo uma live de exercícios, uma live de tira dúvidas, etc. Né? Como a gente vai fazer a live pelo YouTube, ela pode demorar o tempo que a gente determinar. Né? Então, eu tenho uma margem maior para poder trabalhar dessa maneira. Né? Então, tendo as dúvidas de vocês, os pontos fundamentais para a gente repassar, então, eu já tenho aí, eu já roteirizo a live para isso. Segunda coisa, eu vou deixar, como disse mais cedo, o livro-texto, o linkzinho lá no mural. Né? Algumas das questões nesse semestre, já que é um semestre, eu vou indicar para vocês pegarem lá no livro-texto, tá? Eu gosto de fazer as minhas questões, mas algumas lá do livro são interessantes também para complementar. Conversor de fotos, né, de JPG em PDF, imagino que a maioria de vocês já sabem mexer, também vou deixar lá no mural da sala, né? Para que vocês sempre façam da melhor maneira possível a apresentação das resoluções. Né? No semestre passado, no geral, todo mundo fez direitinho. Então, para garantir que vocês continuem com esse padrão, quem não tiver, quem não tem algum específico, vou deixar lá indicado também. Lembrando, é uma observação última que eu gosto de fazer em todas as disciplinas nessa modalidade, certo? Atividades concluídas e provas, que também, no fundo, é uma atividade, certo? Lembre-se sempre, 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 tá? Você deverá guardar os originais, aquilo que você resolveu, fotografou e enviou para mim, organizadas pela ordem de entrega, devidamente identificadas, para posterior conferência de autenticidade, ou seja, esses originais quando forem requisitados. Caso sejam, né? Como eu disse para vocês,
é agora, mais uma vez, uma nova modalidade. É um semestre, né? Não são módulos separados. Então, como a gente está vivendo um período de excepcionalidade, é importante para que você esteja resguardado, né, que esses originais estejam organizados e disponíveis em qualquer tempo futuro, caso, por alguma reivindicação legal, né, a qual a gente está sujeito eventualmente, isso seja requerido de você. Né? Muito bem, pessoal. Então, lembre mais uma coisinha, né? É muito importante para o nosso trabalho e para que isso possa também contemplar e ajudar outros estudantes que, ao assistir o vídeo correspondente a essa live, deixe lá no finalzinho o seu like, lembrar de se inscrever, caso não seja, de compartilhar com os colegas que não puderam assistir e até a live de amanhã. E como digo sempre, bons estudos.